Olá, eu chamo Maria Bragança e este é o Aqui Há Mães. Hoje vamos falar sobre um tema que divide muito as opiniões: o colo. Há colo a mais? Estamos nós a dar demasiado colo aos nossos filhos? Ou agora, até por outro lado, estaremos a dar colo a menos? É isto mesmo que nós vamos descobrir através de alguns depoimentos de mães para vos dizerem as suas experiências e no final não percam o depoimento do psicólogo Dr. José Ferreira. Este programa não vão mesmo querer perder. Cola mais. Eu acho que cola mais, umas vezes dá-se mais, outras vezes dá-se menos. Quando são muito pequeninos, eu acho que de facto cola mais os vicia. O meu primeiro filho, de facto, era filho único, não é? Porque era o primeiro filho, mas também era neto único de uma das partes, por isso os meus pais estavam muito em cima sempre dele e queriam sempre dar muito colo, e eu sempre proibi. Pronto, fui um bocadinho fria nesses momentos, nem no primeiro, nem no segundo. Como a coisa funcionou muito bem com o primeiro e eu acho que ele não sentiu, porque assim, eles já são grandes agora e ainda agora eu dou colo. E dou com colo, agora dou colo, muito mais colo do que quando eles eram mais pequeninos. Eles estão bem pesados, um deles é do meu tamanho, mas passa a vida no meu colo. Por isso o colo, eu acho que foi fundamental. O que dei. Na minha opinião, relativamente ao colo, eu considero que deve ser doseado. O que é que eu quero dizer com isto? Que quando o bebê chora, tem cólicas, quando tem algum desconforto, e nós, pais, conseguimos perceber isso, acho que devemos dar colo ao bebê. Discordo que seja em demasia que a mãe ou o pai, ou os avós, ou os tios, andem permanentemente com o bebê ao colo, ao ponto de depois terem um convívio, um jantar e ser, portanto, ter que dar colo durante o tempo todo. Acho que os pais acabam depois por viver em função do choro do bebê e do colo que têm que dar ao bebê. Contudo, o colo acaba por ser para a criança uma forma, no momento inicial, é ali que ela se sente segura. É ali que ela vai perceber que existe alguém que efetivamente pode cuidar dela, que lhe pode também transmitir as ferramentas que ela necessita para depois ser autónoma no mundo. Por isso, e mesmo que diz e que transmite a investigação, é que o colo não quer mais no momento inicial da maternidade e que os pais não se devem coibir, e a mãe, porque é importantíssimo para a vinculação mãe-bebê, não se deve coibir de dar colo à criança. Porque se calhar se a criança sentir esse ambiente seguro no momento inicial, vai depois sentir-se confiante e seguro o suficiente para, no momento adequado, explorar o mundo. E é aí que depois a mãe as figuras parentais têm de conseguir ter confiança suficiente também para libertar a criança. Mas no momento inicial o colo é de facto importantíssimo e quando não existe, por exemplo, às vezes vemos a criança a chorar, ouvimos a criança a chorar e deixámos-la estar no berço, sozinha, à espera que ela ganhe competências de gestão emocional, poderá não ser o caminho mais adequado. Porque depois aquele choro que nós assistimos ali no momento inicial da maternidade pode depois ocorrer em momentos posteriores porque não foi adequadamente cuidado. O choro é muitas vezes a forma como a criança nos mostra que tem alguma necessidade que não está a ser correspondida. O contacto, até porque o colo tem muito aquela questão do contacto pele a pele, que é muito, muito, muito importante numa fase inicial da maternidade. E é ali que a criança vai, porque contribui depois para que a criança se sinta segura, porque quando ela vem, quando ela nasce, e nasce dentro do seio da mãe, é naquele contacto pele a pele que ela vai continuar a sentir-se segura como se sentia dentro do útero também. Por isso o colo é importantíssimo e é aqui também, porque depois, às vezes, a mãe tem essa noção da importância do colo, da relevância do colo, mas acaba por ceder à pressão da família, da avó, que, por exemplo, acha que o colo, que a criança pode efetivamente viciar-se no colo, e é muito importante que os pais depois também consigam ter assertividade suficiente
para se manterem fiéis àquilo que eles também consideram que é o mais importante para o desenvolvimento da criança, respeitando a perspectiva dos outros que podem ter opiniões diferentes, mas a sociedade foi evoluindo, hoje temos um conhecimento que não tínhamos há uns tempos atrás e que nos permite compreender que o colo efetivamente é muito importante para o desenvolvimento da criança e que será ainda mais importante que se vá desconstruindo esse mito, que se vá cada vez mais, eu, por exemplo, tenho essa noção de que nas aulas de preparação para o parto a questão do colo é muitas vezes abordada e tive até mesmo a nível da experiência pessoal, passei recentemente por essa situação enquanto pai e tive a noção que o colo foi algo que foi abordado, que foi explicado, que foi procurado desmistificar que o colo, que a criança pode efetivamente viciar-se no colo, ou seja, é muito, muito importante que a questão do colo seja entendida pela mãe e pelos pais como o porto seguro da criança. E é ali que a criança sabe que tem cuidadores, que existem pessoas que vão efetivamente cuidar dela. Porque a criança, quando nasce, não vem já predisposta para ser autónoma. Tem fragilidades, efetivamente, tem necessidades, precisa de ser orientada, até porque os próprios sentidos estão em desenvolvimento e no momento inicial a percepção de segurança da criança é muito através dos sons, do contacto pela pele e por isso nós devemos ter essa noção de dar colo em nível suficiente à criança. Quando fala numa primeira fase dar colo, qual será essa fase? Eu acredito, e existem teóricos e investigadores que podem apontar a uma idade através do qual o colo pode não ser tão importante, mas eu diria que principalmente até a criança, nos primeiros meses da vida da criança, enquanto efetivamente ela ainda não tem praticamente autonomia, ou seja, ela passa a maior parte do tempo deitada, ou todo o tempo deitada, e é ali no colo muitas vezes que ela tem um momento diferente daquilo que são as rotinas habituais dela e presente. E nós depois vamos, a própria criança, se teve colo suficiente nos primeiros meses de vida, ela própria depois vai sentir confiança suficiente para pedir menos colo. Ou seja, é algo que é automático, é natural, que nós vamos sentindo a criança a precisar cada vez menos do colo. Não quer dizer que ela não precise do carinho do colo em determinados momentos, mas não porque nós temos medo da dependência, que se gera uma dependência. E vamos perceber que a criança depois se liberta do colo de uma forma Portanto, natural. o que nós compreendemos é que, inicialmente, devemos sim abusar do colo e depois, gradualmente, eles vão largando. Qualquer dia, até já nem querem saber de nós. Vamos aproveitar enquanto é tempo. Sigam-nos porque vêm aí mais temas muito giros.